Seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe. Me desculpe aí por no último dia não ter feito vídeo. Estava meio doente, meio triste aí, com a voz até meia ruim. Bom, então vamos lá. Continuando nossa série de vídeos. Vamos ler João 6, do versículo 25 ao 40. E a epígrafe desse texto é Jesus, o pão da vida. Só que ela é muito mais longa que o versículo 40. Então por isso eu vou só falar até o 40, porque aí tem uma quebra de contexto lá que eu vou explicar. E depois nós continuamos do versículo 40 para frente, até para o vídeo não se alongar muito, senão vai ficar um vídeo com meia hora, não vai ficar legal. Então vou começar agora a ler, preste atenção aí e acompanhe comigo. Tá? João 6,25. Jesus, o pão da vida. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Ou seja, Jesus ele andou sobre as águas. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram procurando Jesus. Mas nem sabia que tinha andado sobre as águas. Eles estavam procurando Jesus porque Jesus multiplicou os pães. E aí eles começaram a seguir Jesus para onde quer que ele fosse. E aí Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então aqui ele está falando assim, o povo estava procurando ele não por conta dos milagres, as curas que ele tinha feito, ou seja, os milagres espirituais. Na verdade, a própria multiplicação dos pães foi um milagre espiritual, feito manifesto fisicamente. Só que as pessoas elas queriam fazer o quê? Queria comer, se alimentar. Então tava achando que Jesus era mercadinho 24 horas. Tava atrás dele por conta disso. Até porque talvez alguns eram preguiçosos, não queriam nem trabalhar. Bom, então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Perceba que um versículo antes aqui ele fala: Deus nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, Deus foi lá e bateu um carimbo ISO 9001 em Jesus. Então Jesus está aprovado. E aí eles perguntavam: beleza, está aprovado, mas o que eu preciso fazer para realizar as obras que Deus requer? E aí Jesus ele falou: a obra de Deus não é o que vocês estão pensando. A obra de Deus é essa: crer naquele que ele enviou, ou seja, crer em mim. Então lhe perguntaram: qual sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Então, primeira coisa, aqui eles começam a pedir um sinal porque Cristo ele vinha aqui e já se revelou. Então eles começam a pedir um sinal. Qual o sinal que você vai dar para nós? E veja, esse é um questionamento que vai ser recorrente até o capítulo 8. E Jesus ele sempre vai responder da mesma maneira. E eu vou explicar para vocês como que ele vai responder aqui. E aí eles falaram: o sinal que Deus deu para nós, nossos antepassados, que Moisés era realmente um profeta, era o quê? Deu pão do céu para a gente comer. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. E declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, eles estão falando assim, beleza, Moisés ele foi o profeta usado, mas na verdade quem deu o pão para vocês foi quem? Foi Deus. Só que agora eles estão dando o verdadeiro pão do céu para vocês, que não é na verdade esse maná, é outro pão. E aí ele fala, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram: Senhor, nos dá sempre desse pão. Ou seja, Jesus explicou qual era o tipo de pão. E ele falou: é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí as pessoas pediram desse pão. E aí ele declarou abertamente, porque eles ainda não estavam entendendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, e aí ele explicando: como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, jamais o rejeitarei. Então tá falando assim, quem o Pai me deu, eu não vou rejeitar ele. Mas não quer dizer que é porque vocês estão vindo a mim que o Pai me deu
vos deu a mim, porque vocês ainda não estão entendendo o que Deus está fazendo. Deus está falando sobre outras coisas, vocês estão buscando o quê? Coisas terrenas espirituais. Jesus negou de dar pão para eles, verdadeiramente, um pão para comer? Não, não negou, tanto é que ele multiplicou anteriormente. Mas aqui nesse contexto, não é isso que eles estão pedindo. Eles estão falando sobre outra coisa e Jesus sobre outra. Eles estão falando de uma comida humana, física, e Jesus sobre uma comida espiritual. Uma comida que não se estraga. Bom, e aí ele vai coloca aqui, ó, vocês não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais os rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E aqui Jesus está falando o quê? Ó, a vontade de Deus é o quê? Aqueles que Deus me der, que eles não se percam no sentido do propósito de vida, da questão do reino de Deus, e que esses que o Pai deu a Jesus, que eles ressuscitem no último dia. Aqui eu não estou sendo seccionista no sentido de falar que somente uma secção vai ser salva. Mas aqui é claro, explícito que Deus ele dava algumas pessoas a Jesus, e essas pessoas a qual Deus dava, elas não deveriam ser perdidas por Cristo, tá? Um dos casos aqui que eu falo é os apóstolos. Os apóstolos foram ovelhas dados a Deus para Jesus. E aí ele fala sobre a questão da ressurreição. Primeiro ele fala sobre ressuscitar as pessoas que Deus deu. Porque se ele falou, quem come de mim não vai perecer, não vai morrer, vai ter a vida eterna, que essas pessoas vão ter a ressurreição. Só que ele fala assim, ó, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele começa a falar de ressurreição, sinal de ressurreição. Ó, eu vou ressuscitar vocês. Essa aí vai ser, eu vou ressuscitar vocês. Isso fica muito marcado, todos os discípulos. Tanto é que quando ele vai ressuscitar Lázaro, de fato, naquele momento, Maria fala: Não, Senhor, eu sei que você vai ressuscitar ele no último dia. Então aquelas pessoas entenderam, ó, vai ter ressurreição no último dia. Então era esse o sinal especificamente, a ressurreição. E ele vai falar várias vezes aqui sobre a própria ressurreição dele como sendo um sinal de Deus e não a questão do maná ou de outros sinais. Mas toda vez nesses capítulos que essas pessoas elas pedirem um sinal de Deus, aí Jesus vai falar para ela: eu vou ressuscitar no último dia. E aí quando ele fala último dia em relação a ele, é depois da crucificação. Quando ele fala em relação a nós, é ressuscitar no dia do juízo. Então é isso. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Não se esqueça de ativar o sininho, deixar o like, é muito importante. Comente aí porque nós queremos saber também sua opinião a respeito do vídeo. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, bom dia, boa noite.